Olá amigos, professor Guto Aragão voltando, e dessa vez a gente vai amarrar aqueles conteúdos de DNA, né? Aquele conceito de DNA, a gente viu aí nas aulas anteriores, a estrutura do DNA, ele é um polinucleotídeo, é isso? A gente fez sequências de bases nitrogenadas, vimos que a cada 3 bases nitrogenadas nós temos um códon que codifica um aminoácido lá durante a síntese de proteínas. Vimos que as proteínas são sequências de aminoácidos. Vimos que as proteínas diferem umas das outras pela posição, pelo número, pelo tipo desses aminoácidos. E quem determina essa posição, esse número, esse tipo, é o DNA. Então, a raiz da evolução biológica é o DNA, não tem jeito, né? Se modifica o DNA, pode ser que modifique a proteína. Por que eu digo que pode ser? Porque quando você acessar a nossa videoaula sobre DNA, né? A aula sobre DNA, não é a noção sobre DNA. Quando lá na minha videoaula de DNA eu estiver falando em código genético, em código universal, né? Nós vamos ver que o código genético é redundante, ou degenerado, como preferem alguns outros autores. O que ele é ser redundante? É o mesmo aminoácido podendo ser codificado com mais de um códon diferente. Então nem sempre, isso é uma maneira de proteger o DNA. Nem sempre se você mudar um códon, você vai mudar o aminoácido, consequentemente mudar a proteína, nem sempre. Por isso que eu tomo muito cuidado quando eu digo assim, se mudar o DNA, pode mudar a proteína, em função do DNA ser redundante. Mas enfim, e aí, mudando a proteína, isso pode produzir uma nova característica no indivíduo, ou pode modificar aquela característica que ali já existia. E aí, a evolução começa a acontecer. Mas vamos falar do histórico, né, de como a ciência trabalhou essa questão da evolução biológica, né, ao longo desses últimos séculos. Muito bem. Até em torno do século 17, 18, 1700 e pouquinho, início do século 18, nós tínhamos muito fortemente enraizado na cultura o fixismo. O fixismo não era uma teoria científica, né? O fixismo estava mais para um preceito religioso. O fixismo dizia que os seres vivos eram tal qual Deus os havia criado, os havia produzido, né? A gente não entra no mérito dessas questões, mas havia uma forte pressão religiosa para que a ciência não, na Europa, a ciência não andasse muito, não avançasse muito. Entretanto, algumas coisas causavam estranheza nos pesquisadores, nos cientistas da época, né? Uma dessas coisas que causavam estranheza eram os fósseis, né? Como assim os fósseis? O que são fósseis? A gente encontra vestígios de seres que existiam e que não existem mais. A gente encontra vestígios de seres claramente de transição entre um grupo e outro, né? Temos aí o famoso Archaeopteryx, que era uma ave que supostamente tinha dentes, né, e escamas, ou seja, um misto de réptil com ave, ou seja, um elemento de transição. Então estava havendo uma modificação, né? Então, os fósseis falavam contra o fixismo, né? Os fósseis falavam contra o fixismo. Por exemplo, os órgãos vestigiais, né? Os órgãos vestigiais. O que são órgãos vestigiais? São órgãos que estão presentes em alguns grupos, estão presentes em outros grupos, mas ou não funcionam ou estão extremamente reduzidos nesses grupos. Um exemplo clássico disso, né? Alguns dentes, o siso, por exemplo, né? Eles são fundamentais em alguns organismos que vivem mais da trituração do que outros que vivem mais do corte do alimento.
né? O próprio apêndice, que ele é muito funcional nos herbívoros, né? O apêndice vermiforme, o apêndice secal, ele é muito funcional nos animais que se alimentam de plantas, né? E extremamente reduzido, né? Nos onívoros, nos carnívoros, né? Os onívoros somos nós. Então, esses órgãos vestigiais inculcavam os pesquisadores, né? Uma outra coisa muito comum para inculcar os pesquisadores eram os chamados órgãos que estão nos mesmos lugares, nas mesmas lojas. Você não precisa ser um médico veterinário, um biólogo, para saber onde fica o coração do teu cachorro, onde fica o coração do teu gato, onde está o estômago do cachorro, aonde você imagina onde seja o intestino de um camundongo, né? Todos esses órgãos estão nos mesmos lugares. Então esses grupos de mamíferos, eles são estruturas muito semelhantes. Isso sugeria aos pesquisadores um processo lento de evolução. E aí, no século XVIII, surge um pesquisador, Jean-Baptiste Lamarck. E ele, inculcado nos processos evolutivos, ele começa a sugerir que a evolução ela acontecia, e ele propõe que essa evolução acontecia fundamentada em dois modelos. A chamada lei do uso e desuso e a chamada lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Amigos, Lamarck pontuava o seguinte: quando você usa uma estrutura, essa estrutura cresce, essa estrutura se desenvolve. Quando você não usa uma estrutura, essa estrutura atrofia, essa estrutura tende a desaparecer. Ponto. Lei do uso e desuso. Vamos usar, vai desenvolver. Não vamos usar, não vai desenvolver. Muito bem. E aí vem o segundo ponto. Vamos transmitir essa característica para a descendência. Então, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Amigos, notem o seguinte: Lamarck foi importantíssimo em diferentes áreas do conhecimento natural. Entretanto, aqui ele erra. Primeiro, vamos falar da espécie humana, para a gente encurtar o nosso vídeo. A única coisa que desenvolve com o uso é a musculatura esquelético-estriada. Então, se você vai para a academia, você vai malhar, você vai ficar fortão. Perfeito? Mais do que isso, não. Nenhuma outra estrutura no corpo humano vai desenvolver com o uso. E o que é pior ou mais grave, mais crítico na teoria do Lamarck, você não transmite essa característica. Então, se uma pessoa perde um braço, ela vai transmitir a ausência do braço para os filhos? Não. Então, Lamarck está totalmente errado? Está. Entretanto, temos que entender que ele foi o primeiro a discutir o fixismo. Ou seja, ele é o primeiro a tentar provar que a evolução acontecia. Então, sabemos que o morcego voa porque tem asa ou tem asa porque voa. Para Lamarck, o morcego vai ter asas porque ele voa. Então, ele quer voar, ele vai desenvolver asas. Isso não pode acontecer. E os filhotes dele nasceram com asas porque ele desenvolveu asas. Isso não pode acontecer. Se Lamarck estivesse certo, não precisaríamos de óculos. A nossa visão melhoraria com o tempo e não seria o contrário como acontece, né? Com o tempo a gente passa a ter uma visão cada vez mais prejudicada. Então, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos de Lamarck só vem, na verdade, ponderar contra o fixismo e estimular as teorias seguintes, que todo mundo já ouviu falar no darwinismo, né? Que é o que a gente vai abordar agora. Então, lei do uso e desuso. Não se aplica para todas as estruturas, correto? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Também não.
Muita gente me pergunta assim, a girafa, como é que é a história da girafa? A girafa que esticou o pescoço de tanto que ela esticou o pescoço e o pescoço cresceu? Como é que é isso? Claro que não. Quantas vértebras nós temos no pescoço? Na chamada coluna cervical, 7 vértebras. Quantas vértebras tem a girafa no pescoço dela? 7 vértebras. A diferença é que as nossas vértebras são assim e a dela assim. Mas são 7. É a primeira, a Atlas, Axis, C3, C4, C5, C6, C7. Acabou. Ninguém estica o pescoço e o pescoço cresce e ele vai transmitir isso para a descendência. Perfeito? Vamos falar do darwinismo e tentar entender o processo evolutivo melhor ainda. Até já!